Cádiz Barneia era o ponto de virada. Após 40 dias de peregrinação no deserto, os filhos de Israel haviam chegado à porta de sua própria redenção. Aqui, à beira de Canaã, a terra prometida estava visível. A promessa feita a Abraão séculos antes estava prestes a ser cumprida. Moisés reúne o povo e anuncia: enviaremos homens para espiar a terra de Canaã. Vamos verificar se ela é realmente boa, se o povo que a habita é forte ou fraco, se as cidades são grandes ou pequenas. Era uma ação racional. Antes de atacar, informação era essencial. Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo. Todos eles líderes respeitados em suas comunidades. Um daqueles 12 homens era nomeado Oséias, filho de Num. Mas Moisés mudaria seu nome para Josué, um nome que significa "O Senhor salva". Era uma mudança profética. Outro era Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Os 12 espias partiram com instruções claras: subi pela terra, vejam que terra é, que povo a habita, verificai se é forte ou fraco, ide até as cidades, tragam do fruto da terra. Durante 40 dias os espias exploraram Canaã. 40 dias visitando cidades, 40 dias caminhando por terras férteis, 40 dias observando gigantes, 40 dias coletando informações. Um dia para cada ano que Israel passaria vagando no deserto. Uma proporção que não era compreendida naquele momento, mas que seria trágica no futuro. Eles viram Hebrom, uma grande cidade onde viviam descendentes de Anak, gigantes de estatura enormemente superiores aos hebreus. Eles viram o vale de Escol, uma região tão fértil que um único cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens em um bastão. Era exatamente como Deus havia descrito, uma terra que mana leite e mel. Eles viram terras de abundância, viram cidades, viram possibilidades, mas também viram gigantes. Quando os 12 espias retornaram a Cádiz Barneia, reuniu-se toda a comunidade para ouvir seu relatório. Todos os 12 concordavam em uma coisa: a terra era realmente boa. Era exatamente como Deus havia prometido. Mas aqui, neste ponto, o relatório se dividiu em 2 narrativas completamente diferentes. Eram não apenas 2 relatórios diferentes, eram 2 mundos diferentes, 2 teologias diferentes, 2 compreensões diferentes de quem era Deus. Os 10 primeiros espias começaram a falar, e conforme falavam, o povo ouviu não esperança, mas terror. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. A terra consome seus moradores. Uma frase repleta de presságio, uma frase que transformava o presente e o futuro em um abismo. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Mas não era apenas grande estatura, era especificamente gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gafanhotos. Ninguém olha para um gafanhoto como uma ameaça. Ninguém teme um gafanhoto. Um gafanhoto é insignificante, frágil, facilmente esmagado. Os 10 espias estavam dizendo:
Somos insignificantes diante deles. Não podemos vencer. E de repente, os 10 espias sentiram que seu relatório estava sendo desafiado. Algo estava acontecendo. 2 homens, apenas 2, estavam se levantando. 2 homens estavam discordando da maioria unificada. Josué e Calebe interromperam o relatório negativo. Não tenham medo, disse Josué. Confiem em Deus, disse Calebe. Não era que Josué e Calebe negassem o que os 10 haviam dito. Não é que fingissem que os gigantes não existiam. Não é que negassem a força das cidades. Era que tinham perspectiva diferente. Calebe rasgou suas vestes, um gesto de luto e desespero, e declarou: A terra que exploramos é realmente excelente. Se o Senhor estiver satisfeito conosco, Ele nos levará a essa terra e a entregará para nós. Se o Senhor estiver satisfeito, a chave inteira estava naquela frase. A chave não era a força dos inimigos. A chave era a satisfação de Deus. Josué adicionou sua própria perspectiva. A promessa de Deus não falha. Os gigantes podem ser fortes, mas o Senhor é mais forte. Não se rebelem contra o Senhor. Não temam o povo da terra. Mas a multidão não queria ouvir medo. Queria ouvir desculpas para não tentar. Queria razões para dar meia volta. Malditos sejam Josué e Calebe! Gritava a multidão. A congregação inteira começou a murmurar, começou a chorar, começou a exigir liderança diferente. Seria melhor morrermos no Egito ou no deserto do que aqui ser mortos em batalha. Nossas esposas e filhos serão capturados. Vamos nomear um novo líder para nos guiar de volta ao Egito. Eles queriam retornar. Queriam abandonar tudo, a libertação, os milagres, a promessa de Deus e retornar à escravidão. E a multidão, em seu pânico coletivo, tentou apedrejar Josué e Calebe. Vocês mentem! Vocês trazem esperança falsa! Vocês vão nos matar! Vocês morrerão com as pedras! Naquele momento, quando 2 homens de fé estavam em risco de morte pelas mãos do povo que deveriam liderar, a glória de Deus apareceu sobre a tenda da congregação e o julgamento divino foi declarado. Moisés, por quanto tempo este povo vai me desprezar? Por quanto tempo vão se recusar a me acreditar após todos os sinais que realizei? Vou enviá-los uma praga e os destruirei. Mas Moisés intercedeu. Moisés suplicou pela vida do povo, e Deus ouviu a intercessão de Moisés, mas não sem consequências. Muito bem, disse Deus. Vou perdoar os filhos de Israel, mas não sem custos. Aqueles que rejeitaram minha promessa, que viram meus sinais e ainda assim descreveram, que preferiram o relatório dos 10 em vez de confiar em mim, aqueles absolutamente não entrarão na terra prometida. E então a sentença foi pronunciada, aquela que duraria 40 anos inteiros. Perambulareis no deserto 40 anos, 1 ano para cada dia que vossos espias estiveram na terra. Todos vós, que tivestes 20 anos ou mais quando saístes do Egito, não entrareis em Canaã, morrereis aqui no deserto. Todos, exceto 2. Mas Josué e Calebe, aqueles 2 que mantiveram fé em mim, que trouxeram um relatório digno de confiança, que confiaram em minhas promessas, mesmo que a maioria duvidasse, eles entrarão na terra prometida. Somente eles. E os 10 espias que trouxeram o relatório negativo? A Bíblia registra simplesmente: aqueles 10 espias morreram diante do Senhor por uma praga. Morreram pela incredulidade. Morreram por disseminar medo. Morreram por seus relatórios desacreditados. Mas Josué e Calebe? Eles viveriam. Viveriam para ver os 40 anos passar. Viveriam para ver a geração que duvidou morrer um por um no deserto. Viveriam para entrar na terra prometida como os únicos sobreviventes daquela geração. Quando finalmente entraram em Canaã, 40 anos depois, Calebe havia envelhecido. Ele tinha 85 anos, mas a Bíblia registra:
Minha força ainda é como no dia em que Moisés me enviou. 85 anos e ainda forte, ainda pronto para entrar, ainda pronto para conquistar. Porque Caleb tinha fé em Deus, não em circunstâncias. A história dos 10 espias versus Josué e Caleb ensinou uma lição profunda, de que a fé é frequentemente solitária, de que a verdade é frequentemente uma minoria contra uma maioria, de que a coragem em seguir Deus sempre resulta em recompensa e que o medo, quando cultivado e espalhado, pode custar gerações inteiras sua herança prometida. Os 10 espias viram os mesmos gigantes que Josué e Caleb viram. Viram as mesmas cidades fortificadas, viram a mesma terra, mas viram através de lentes diferentes. Os 10 viram através da lente do medo, viram impossibilidade, viram razões para desistir. Josué e Caleb viram através da lente da fé, viram possibilidade através do poder de Deus, viram razões para avançar. E o custo da escolha? 40 anos. Uma geração inteira condenada. Milhões de pessoas vagando no deserto, comendo maná todos os dias, vendo seus irmãos e irmãs morrerem um por um, sabendo que tudo poderia ter sido diferente se apenas tivessem acreditado.